Passados alguns instantes, chamou a Fallon Hanson e fez conduzir-se até a casa. Demorou-se um momento à entrada, perscrutando a praça silenciosa, as janelas fechadas, as gelosas claras. O céu então opalizava-se e os telhados dos edifícios luziam como prata. De uma chaminé fronteira subia um fio delgado de fumaça, que ondulou como uma fita violeta através da atmosfera cor de nácar. Na grande lanterna veneziana dourada, despojo de alguma gôndola dogal, suspensa no teto do largo saguão da entrada, com relevos de carvalho, brilhavam ainda 3 jatos de luz mortiça, que pareciam finas pétalas de flama, azuis e brancos. Apagou-os e, depois de retirar o chapéu e a capa sobre uma mesa, atravessando a biblioteca, empilhou a porta do quarto de dormir. Era um grande aposento octógono que, no seu gosto nascente de luxo, fizera guarnecer e decorar de curiosas tapeçarias. Renascença que havia descoberto em uma mansarda esbandalhada de Selby Royal, onde se conservavam. Ao abrir o trinco da porta, seus olhares recaíram sobre o retrato pintado por Basil Hallward, o que fez estremecer de surpresa. Penetrou no dormitório, vagamente sobressaltado. Depois de desabotoar o primeiro botão do casaco, pareceu hesitar. Finalmente, voltou sobre os próprios passos. Passou em frente do retrato e examinou-o. Sob o bocado de luz que atravessava as cortinas de seda creme, a face lhe pareceu um pouco mudada. A expressão revelava-se diferente. Dizia que havia ali um toque de crueldade na boca. Era verdadeiramente estranho. Voltou-se e, caminhando até a janela, arregaçou as cortinas. Uma forte claridade encheu o aposento e dissipou as sombras fantásticas dos recantos obscuros onde flutuavam. A estranha expressão surpreendida na face da imagem conservava-se mais perceptível ainda. A luz palpitante realçava linhas de crueldade em torno daquela boca, como se ele próprio, após haver praticado qualquer coisa horrível, as descobrisse em sua face, em um espelho. O jovem recuou e, apanhado sobre a mesa um espelho oval circundado de pequenos amores de marfim, um dos seus numerosos presentes de Lord Henry, apressou-se em mirar-se nas suas profundezas polidas. Nenhuma linha como aquela torturava o escalar dos lábios. Que queria aquilo dizer? Esfregou os olhos, avizinhou-se mais ainda do quadro e, de novo, o examinou. Ninguém ali havia tocado, no entanto, era fora de dúvida que havia qualquer coisa mudado. Ele não sonhava. Era cruelmente claro. Deixou-se cair em uma poltrona e pôs-se a avivar reminiscências. Subitamente recordou-se de que disse ao ateliê de Basil, precisamente no dia em que o retrato havia sido terminado. Sim, ele bem se recordava. Havia enunciado o louco desejo de conservar-se jovem enquanto envelhecesse aquele quadro. Ah, se sua beleza não devesse fenecer e fosse permitido ao retrato, pintado nessa tela, carregar o peso de suas paixões, de seus pecados. A pintura não poderia, pois ficar assinalada pelas linhas de sofrimento e dúvidas enquanto ele conservasse o desabrochar delicado e a lindeza de sua adolescência? Seu voto, por Deus, não podia ser atendido. São impossíveis tais coisas. Era inconcebível. Era até monstruoso pensá-las. E, entretanto, o retrato ali estava diante dele, mostrando na boca um arremedo de crueldade. Crueldade. Havia sido cruel? Era culpa dessa criança e não a sua. Ele imaginara uma grande artista e lhe havia dado o seu amor porque a supunha genial. Ela o desapontara, mostrando-se uma coisa indigna. Apesar de tudo, um sentimento de infinita saudade o invadiu. Revendo-a na memória, prostrada a seus pés, soluçando como uma criança,
Lembrou-se da imensa insensibilidade com que então a contemplara. Por que proceder assim? Por que lhe fora dada uma alma capaz disso? Todavia, não sofrerá também? Durante as 3 horas consumidas pela peça, vivera séculos de dor, eternidades sobre as eternidades de tortura. Sua vida valia bem a dela. Se a havia ferido, não havia ela, de seu lado, deformado a sua existência? Afinal, as mulheres são mais favoravelmente organizadas que os homens para suportar os dissabores. Vivem de emoções e não pensam senão nisso. Quando tomam amantes, é simplesmente para possuírem alguém que assista ao desdobrar de suas cenas. Lord Henry lhe dissera e Lord Henry conhecia as mulheres. Por que se inquietaria ele com Sybil Vane? Não valia a pena. Mas o retrato, que dizer daquilo? Ele possuía o segredo de sua vida. Revelava-lhe as histórias. Havia-lhe ensinado a amar com sua própria beleza. Ensinar-lhe-ia a sua própria alma? Deveria contemplá-lo ainda? Não. Tratava-se puramente de uma ilusão nos sentidos perturbados. A tremenda noite já passada havia suscitado fantasmas. Repentinamente, essa mesma mancha rubra, que faz dos homens a demência, tinha se desdobrado em seu espírito. O retrato não sofrera alteração. Era loucura pensar nisso. Entretanto, ele o via como sua bela feição assolada, com seu cruel sorriso. Sua brilhante cabeleira faiscava ao sol da manhã e os olhares azuis de um outro se cruzavam. Tomara um sentimento de infinita piedade, não por si, mas pela sua imagem pintada. Ela estava transformada e ainda se alteraria. O ouro se deslustraria. As rubras e brancas rosas de sua tez se desbotariam. A cada pecado que ele cometesse, nova mancha se juntaria às outras, empanando-lhe pouco a pouco a sua beleza. Ele, porém, não pecaria. O retrato, mudado ou não, lhe representaria o visível emblema de sua consciência. Resistiria às tentações. Jamais tornaria a ver Lord Henry e jamais ouviria, em hipótese alguma, as sutis teorias envenenadas que lhe haviam insuflado, pela primeira vez, no jardim de Basil, a paixão de coisas impossíveis. Voltaria a Sybil Vane. Havia de provar-lhe os seus arrependimentos, desposá-la e tentaria amá-la ainda. Sim, este era o seu dever. Ela sofrera mais do que ele, pobre criança, como fora cruel e egoísta junto dela. Ela, porém, exerceria a mesma fascinação de outrora e ambos seriam felizes. A vida ao lado dela seria pura e bela. Dorian Gray ergueu-se da poltrona, desdobrou um alto e largo biombo diante do retrato, tremendo ainda enquanto o fitava. Que horror! Murmurava, indo abrir a porta. Quando ele viu fora, pisando na grama, desabafou um profundo suspiro. A frescura do ar matutino como que lhe dissipou todas as negras ideias. Ele pensava unicamente em Sybil. Percebeu um eco enfraguecido do seu amor. Repetia o seu nome 1, 2 vezes. Imaginou que os pássaros, a cantarem no jardim todo orvalhado, deveriam falar dela às flores.